Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Desde ontem estão me pedindo para falar sobre os comentários que o presidente fez enquanto cortava o seu cabelo. Confesso que nem tinha dado atenção para isso até ver toda a direita jujuba escandalizada com o fato. Inclusive até o Bolsodória aproveitou para desferir duras críticas ao Bolsonaro, o que começará a ser rotina, visto que o Tucano será seu adversário em 2022. Mas antes de entrar nesse assunto, é muito importante você já deixar o seu like para o vídeo ganhar relevância. Confere também se você continua inscrito no canal e se o sininho está ativo, pois o YouTube tá de sacanagem. E se for novo por aqui, me dá essa moral e se inscreva no canal. Então vamos lá. O pai de Felipe Santa Cruz integrava o Grupo Revolucionário Ação Popular de Recife. O grupo foi responsável pelo atentado ao aeroporto de Guararapes, que tirou a vida de 2 pessoas e deixou aí pelo menos 14 feridas. Mas a verdade é que pessoas que pertencem a grupos terroristas costumam morrer, seja por outros integrantes do grupo, seja por agentes de defesa do Estado, polícia ou exército. E isso é um fato independente do julgamento moral que se possa fazer de alguém que constate isso publicamente, como o Bolsonaro fez. Durante o regime militar, 290 pessoas desapareceram oficialmente, o que indica que foram mortas. Estamos falando de contraventores, terroristas e espiões que assaltavam bancos, cometiam atentados à bomba, entre muitas outras ações violentas. Pessoas que lutavam contra o governo para assim estabelecer uma ditadura do proletariado aqui no Brasil. Só que nesse número de 290 pessoas, 119 foram executadas por eles mesmos, guerrilheiros que morriam pelas mãos de outros guerrilheiros. Inclusive hoje o governo brasileiro indeniza com o dinheiro do pagador de impostos os familiares daqueles que supostamente foram mortos pelos militares. Mas todos esses que foram friamente assassinados pelos grupos revolucionários não recebem nenhum real. Foram completamente esquecidos. Mas enfim, Bolsonaro, sendo o presidente do país, não deveria ter respondido de forma tão simplória sobre a morte do guerrilheiro Fernando Santa Cruz, pai do presidente da OAB. Na minha opinião, se ele quisesse mesmo entrar nesse assunto um tanto quanto delicado, poderia aí ter publicado uma nota com mais cuidado, com a história completa e com as provas que confirmassem o seu comentário, que acredito que ele não tenha. Mas para entender essa reação do presidente, que muitos ficaram horrorizados, inclusive boa parte da direita, temos que entender o que o levou a tomar tal atitude, que creio não ter sido apropriada, não porque foi uma afirmação maldosa, imoral ou mentirosa, como andam reverberando por aí, mas simplesmente por ele, ao fazer isso, ter se rebaixado ao jogo sujo de um indivíduo que não tem escrúpulos e nem moral para agora exigir uma retratação por parte do Bolsonaro. Bom, Felipe Santa Cruz, logo aí no seu discurso de posse como presidente da OAB, já deixou claro a que veio. Ele criticou categoricamente o combate à corrupção, responsabilizando a Operação Lava Jato, que na opinião dele deveria ser encerrada, por ser a principal causadora da insegurança jurídica no nosso país. Ou seja, na lógica desse sujeito, a operação responsável por desmantelar o maior esquema de corrupção já visto em uma nação democrática precisa ser encerrada, pois apesar do seu êxito em combater a corrupção, ela tem interferido negativamente no governo, assim como no bom andamento do mercado. O advogado acredita que a impunidade e a ilegalidade são os motores que fazem esse país andar. Talvez ele desconhece ou finge desconhecer que o que causa a insegurança jurídica
não é o combate à corrupção, mas sim a quantidade enorme de corruptos que até a aparição da Operação Lava Jato deitavam e rolavam nesse país. O que afasta investidores e retrai o mercado não é o fato aí de um presidente popular estar atrás das grades, e nem o fato de bandidos travestidos de empresários também estarem atrás das grades, mas sim o fato de um militante esquerdista da pior espécie conseguir presidir uma entidade poderosa e influente institucionalmente, como é a Ordem dos Advogados do Brasil. Mais pra frente, aí já no exercício do seu cargo, Felipe Santa Cruz ficou escandalizado com o mandado de busca e apreensão ao escritório do advogado do Adélio Bispo. Alegou que essa ação, além de um desrespeito à advocacia, prejudicava o direito à ampla defesa do réu por violar o sigilo advogado-cliente. Veja bem, eu não sou formado em direito, mas acredito que os dispositivos legais servem para garantir a defesa do réu e não a sua impunidade. Se o exercício do direito é pautado aí no princípio da verdade real, então o advogado não pode mentir para inocentar seu cliente. Não faz o menor sentido o defensor do Adélio Bispo esconder quem paga seus honorários, ocultando desta forma o possível mandante do crime. O presidente da OAB acredita que a tentativa da Polícia Federal de violar o sigilo advogado-cliente se trata de um ataque ao Estado Democrático de Direito. Mas o grande paradoxo é que, ao esconder quem está financiando a defesa do réu, está garantindo a impunidade de um criminoso que ordenou não só um ataque a um presidenciável, mas um ataque à própria democracia. Depois disso, como se já não bastasse, a OAB, sob a gestão do Felipe Santa Cruz, emitiu um mandado de segurança impetrado para garantir o sigilo telefônico do Adélio Bispo. Ação que também poderia levar ao mandante do atentado contra a vida do presidente. Em contrapartida, diante do crime praticado pelo pseudo-jornalista americano Glenn Greenwald, Felipe Santa Cruz, mesmo sem qualquer comprovação de veracidade das mensagens divulgadas e sem que se vislumbrasse qualquer ato ilícito, exigiu o afastamento do ministro Sérgio Moro e do procurador Deltan Dallagnol. Inclusive, em suas redes sociais, chamou o nosso ministro da Justiça de chefe de quadrilha. E não vimos a extrema imprensa escandalizada com isso. Os desatinos e a militância escancarada de Santa Cruz à frente da OAB estão causando uma insatisfação tão grande entre os advogados do país que está levando a ordem a um índice de inadimplência jamais visto na história da entidade. Um percentual aí de 45% dos advogados regularmente inscritos ainda não pagaram a anuidade correspondente ao ano de 2019, o que demonstra uma espécie de calote direcionado a atingir a gestão do atual presidente. Afinal, em toda a sua história, a OAB nunca teve uma atuação assim tão partidária em defesa explícita de criminosos e contra os interesses da sociedade. E para encerrar, pelo que conhecemos aí do Bolsonaro, ele não tem sangue de barata a ponto de ignorar um sujeito que tenta a todo custo boicotar seu governo e que trabalha arduamente para esconder a identidade do possível mandante do atentado contra a sua vida. Por isso, pior do que palavras insensíveis, ditas de maneira irresponsável e em momento inoportuno, é um homem usar o cargo de presidente de um conselho influente e poderoso como a OAB para, além de promover militância político-partidária, estabelecer uma perseguição pessoal a um presidente eleito democraticamente. Eu não sou psicólogo, mas talvez Santa Cruz seja movido aí por um profundo desejo de vingar a morte do pai, como se o atual governo fosse responsável por isso, passando por cima do fato que o seu pai, se não foi executado pelos próprios terroristas do grupo ao qual pertencia, como o Bolsonaro afirmou,
foi por algum militar que, se ainda estiver entre nós, deve estar aí beirando seus 80 ou 90 anos de idade. Só acho que toda a imprensa, antes de pedir para o presidente se retratar pelos seus comentários, deveria exigir que Felipe Santa Cruz se retratasse com cada brasileiro desse país. E por hoje é isso aí. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Compartilha ao máximo esse vídeo e, se puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Visite também a minha biblioteca, bibliotecadoluiz.com.br, e me segue nas redes, Facebook e Instagram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!